Olá, consumidores de Cabo Verde, bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A ADECO está de volta, como a todas as quintas-feiras, para informá-lo sobre os seus direitos e deveres de consumidor, para ajudar a formar assim consumidores e cidadãos mais conscientes e responsáveis. Então fique na nossa companhia e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas. A ADECO participou na reunião ordinária do Conselho Consultivo da ARME. Entrevista com o Dr. Sousa Santos sobre a proposta de lei de prevenção e controle do tabaco. Dia Mundial da Juventude e a importância do voto jovem. Informação jurídica sobre assédio sexual. A ADECO responde sobre a obrigação de realização de teste de PCR de Covid-19 para efeitos de voos internacionais. A ADECO, como membro do Conselho Consultivo da ARME, participou na reunião ordinária do Conselho Consultivo no passado dia 6 de agosto e foi representado pelo PCD da ADECO, Marco António Cruz. A reunião, que foi levada a cabo em videoconferência pela plataforma Zoom, teve como ordem de trabalho a leitura e a aprovação da ata da reunião de 20 de julho, contas da ARME referente ao ano de 2019, orçamento retificativo da ARME para o ano 2020, plano de atividades da ARME para o ano 2021 e orçamento da ARME para 2021, sendo todos os pontos de ordem de trabalho aprovados. O tabagismo é um dos principais fatores de risco e ameaça à saúde a nível mundial e Cabo Verde não foge à regra, pelo que em entrevista para a ADECO, o Dr. Sousa Santos nos fala dos males do tabaco e dos benefícios da nova proposta de lei de prevenção e controle do tabaco para Cabo Verde. Boa noite, Dr. Sousa Santos. Seja bem-vindo ao Defesa do Consumidor. Segundo dados do primeiro inquérito nacional sobre a prevalência do uso de substâncias psicoativas em 2017, o consumo do tabaco causou 104 mortes em Cabo Verde. Que doenças incidem ou estão mais expostos os fumadores ativos e passivos do tabaco? Muito obrigado, boa noite e muito obrigado pelo convite. O tabagismo já é uma doença porque provoca dependência, mas o tabagismo está na origem de várias outras doenças, ou contribui para que haja outras doenças, começando pelos cânceres. Provoca cancro do pulmão, cancro do nariz, da faringe, do esófago, do estômago, do fígado, do pâncreas, do rim, da bexiga, do colo uterino. Portanto, acidentes vasculares cerebrais, ao agravamento ou aumento da hipertensão, doença vascular periférica que pode levar à amputação dos membros inferiores. Portanto, há um leque enorme de patologias que o tabagismo provoca. Graças à nova proposta de lei de controle e prevenção do tabaco, algumas das substâncias tóxicas do tabaco, como o alcatrão, a nicotina e o monóxido de carbono, passarão a ser medidos e testados por laboratórios acreditados. Por que essas substâncias são consideradas tão prejudiciais para a saúde? Nós achamos que isso é uma excelente medida, porque o fundo do tabaco já tem cerca de 70 mil substâncias tóxicas, ou 7 mil substâncias tóxicas. O alcatrão, por si só, já tem cerca de 40 substâncias que, comprovadamente, cientificamente comprovadas como cancerígenas. Substâncias como substâncias agrotóxicas, substâncias radioativas, fósforo, substâncias que são utilizadas para produzir o veneno do rato, não é? A nicotina é uma droga psicoativa, atua a nível do sistema nervoso central, provocando dependência, assim como as outras drogas psicoativas provocam isso. Mas, além disso, a nicotina estimula a produção de catecolaminas. Catecolaminas são substâncias que aumentam a tensão, aumentam a frequência cardíaca. Em 2017, os gastos com tratamento médico das doenças causadas pelo tabaco custaram ao governo 86 milhões e 31 milhões de escudos cabo-verdianos ao próprio bolso do cidadão. Os custos da mortalidade do tabaco são altos, mas incidem muito antes da morte. Que tipo de cuidados médicos ou tratamentos são mais comuns ou é submetido um fumador que já sofre de doenças derivadas do tabagismo? Naturalmente, em relação ao tabagismo, há dois aspectos. O primeiro aspecto é tratar a dependência do tabagismo, que é uma doença, e como tal deve ser tratada. O segundo é tratar as patologias que
o tabagismo já provocou ou agravou, não é? Será que o indivíduo tem uma bronquite, tem uma cardiopatia isquémica, tem uma insuficiência circulatória periférica? Tudo isso tem que ser tratado, não é? Mas há que se tratar também a dependência do tabagismo. Naturalmente que pessoas que fumam são pessoas que adoeçam mais vezes, têm mais baixa médica, são aposentados mais cedo e tudo isso traz um risco grande para a nossa saúde e para a parte económica e social. Uma das novidades da nova proposta de lei de prevenção e controle do tabaco é a possibilidade de consultas de cessação tabágica para fumadores que queiram deixar de fumar. Quais são as valias desta medida, tanto para o usuário e funcionários da saúde? Eu acho que é extraordinária essa medida, porque aquilo que já estivemos a falar, que há necessidade de facto fazer, atuar na prevenção e evitar que as coisas se agravem. Mas é uma medida extraordinária, mas há que se criar equipas capazes de abordar esse problema. Há que se tomar medidas educativas, legislativas e económicas para que se possa vencer naturalmente esse problema. Muito obrigada, Dr. Sousa Santos, pela sua colaboração e pelas informações que acaba de facilitar-nos hoje, que nos esclarece muito mais sobre as questões do tabaco e a saúde e, consequentemente, os aspectos positivos da nova proposta de lei de prevenção e controle do tabaco em Cabo Verde. 12 de agosto se celebra o Dia Internacional da Juventude e a ADECO conversou com o representante do projeto do programa Incentivo ao Voto, Cleidir Fernandes, quem falou da importância do voto jovem. A importância da juventude na política depende sobretudo da maturidade do indivíduo e do seu conhecimento. Nós, neste momento, temos um clique de informações, mas a juventude não procura aceder aos assuntos eleitorais e a questão da sua cidadania. Então, isso torna a participação da juventude fraca no conhecimento do desenvolvimento do seu país, porque lá em casa, se eu sou o partido A ou se eu sou o partido B, eu tenho que ir na linha dos meus pais. Porque, às vezes, até os próprios pais lá em casa dizem: tu tens que ser aquele que eu sou, porque eu é que estou-te a pôr o pão na mesa. Mas os pais também têm que lembrar de que a juventude, a responsabilidade que pedem aos filhos não é só depender da questão da decisão política. Isso torna a nossa política participativa da juventude cada vez mais fraca ou condicionada. Pede-se a responsabilidade do indivíduo, mas não dá ao indivíduo a forma, o crédito para ele pesquisar e saber se é verdade ou se é mentira que eu tenho que votar neste partido. Então é por isso que a juventude é indecisa em relação na participação na questão política. E o projeto que estamos a trabalhar no programa do incentivo ao voto coincide com isso. A capacitação, o conhecimento, desde o ensino básico até a hora que o indivíduo vai pela primeira vez às urnas. Não é votar à toa, é votar com conhecimento. E na nossa sociedade, nos liceus, nas universidades, há uma necessidade enorme de trabalhar nesta questão dos assuntos eleitorais. Não só dos assuntos eleitorais, mas sim da cidadania do indivíduo. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Assédio sexual é sobre o que nos fala hoje Informação Jurídica. O assédio sexual pode ser entendido como todo tipo de comportamento indesejado de caráter sexual que tanto pode ser na forma verbal ou física, que criam uma atmosfera ofensiva e hostil. É qualquer forma de constrangimento com o objetivo de tirar ou obter vantagem sexual sobre uma pessoa, ou ainda qualquer forma de avanço sexual não consensual e não aceitável.
O assédio sexual está presente em diferentes lugares, nomeadamente em casa, no trabalho, nas instituições de ensino, nas instituições religiosas, na rua, entre vários outros lugares. Ocorre principalmente nas situações em que existe hierarquia entre o agressor e a vítima. O que é que define o assédio sexual? O assédio caracteriza-se por uma série de condutas que desrespeitam a liberdade, a integridade física, moral ou psicológica das vítimas. Quem é a vítima? Qualquer pessoa, mulher ou homem, em qualquer situação, local ou circunstância, pode ser vítima de assédio sexual. Embora as mulheres são as mais expostas ao assédio, fazendo com que vivem com medo de fazer o que quiserem e na hora que quiserem. O que fazer nessas situações? Qualquer pessoa que se sentir assediada deverá manifestar claramente ao abusador o seu desagrado e recusa. Partilhar com alguém de confiança, seja amigos, familiares. Contar aos colegas de trabalho e apelar à solidariedade dos mesmos. Em casos extremos, procurar as autoridades competentes. E apresentar queixas com todos os meios de prova possíveis. O assédio constitui crime. Está previsto no Código Penal cabo-verdiano, onde quem, abusando das autoridades que lhe conferem as suas funções, assediar sexualmente outra pessoa por ordem, ameaça, coação, com a finalidade de obter favores ou benefícios de natureza sexual, será punido com a pena de prisão de 1 ano ou com pena de multa até 100 dias, pois tais situações podem acarretar um grande impacto e afetar as pessoas de modo diferente, sendo que nem todos reagem da mesma forma perante essas situações. Se você foi vítima de assédio, importunação, violação, qualquer tipo de violência, procure ajuda. Lembra-se, onde não há consentimento, há assédio. Não importa qual roupa você usa, a forma como você dança, quantas e quais pessoas você decidiu beijar ou não beijar. Nenhuma dessas circunstâncias autoriza ou justifica o assédio. A culpa não é da vítima. A DECO responde a um consumidor que quer saber sobre a obrigação de realização de testes de PCR de Covid-19 para efeitos de viagem internacional. Para garantir operações de voo seguras, eficientes, protegidas e ordenadas, após o estado de emergência, o prestador de serviços de navegação aérea garantiu como uma das medidas a obrigatoriedade de apresentar teste PCR negativo a Covid-19 72 horas antes da viagem. Cabo Verde e Portugal já abriram um corredor aéreo para voos essenciais, com a condição de realização de testes PCR a Covid-19. Desta forma, os passageiros deverão apresentar o teste PCR, que terá de ser concluída negativa dentro das 72 horas antes do voo, onde deverá ser apresentada no momento do check-in. Se for feita e concluída com antecedência de mais do que 72 horas, ou seja, 3 dias, não terá validade. Segundo o anúncio do governo, cada teste rápido tem um custo de 1.000 escudos, ao passo que os testes PCR custam 11.000 escudos cada. Mas os testes PCR poderão ser feitos na Delegacia de Saúde local. A declaração médica destinada aos passageiros que vão viajar para fora do país tem uma taxa de 1.000 escudos. Caro consumidor, chegamos ao fim de mais uma emissão do programa que o informa sobre os seus direitos e deveres de consumidor. E como consumidor, você tem direito a ser defendido. Para tal, ajuda a DECO nessa causa, atualizando as suas informações de contacto para a nova base de dados de sócios da DECO. Ou então, associando-se e colaborando assim, porque consumidores somos todos nós. Já sabe que para dúvidas ou reclamações, pode contactar a DECO através dos nossos telefones, do nosso e-mail de informação ou site adeco.cv, onde está toda a informação para também ser um sócio. Siga a DECO nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, acompanhe-nos ou assista os programas da rádio da ADECO e leia os artigos no jornal impresso Terra Nova. A Defesa do Consumidor volta na próxima semana, à mesma hora. Até lá, consumidor, lave as mãos e use máscara.